vamos falar de compra de imóveis, parcelas de imóveis, vamos falar sobre construção civil? CBN Entrevista. Esse é um assunto importante para a nossa entrevista porque é o seguinte, tem uma expectativa para que o valor das parcelas de imóveis, principalmente em construção, o valor das parcelas pode estabilizar depois de um período de alta nos próximos dias. Não deixa de ser uma boa notícia, obviamente, porque quem investiu num apartamento em fase de construção no último ano, principalmente 2021, observou de perto a variação no preço das prestações do imóvel. A elevação do CUB, que é o custo unitário básico da construção civil, um dos índices que é utilizado para calcular o reajuste das parcelas durante a fase de construção, foi decorrente do aumento nas despesas básicas da construção civil. A gente já falou sobre esse assunto em outra oportunidade aqui na CBN. A pergunta é o seguinte, 2022 está começando, e aí, teremos de fato uma normalização, e aí o valor das parcelas pode estabilizar também? Esse assunto que a gente conversa agora com o Rodrigo Penteado, que é corretor de imóveis, faz um bate-papo ao vivo com a gente na CBN. Rodrigo, bom dia, bem-vindo à CBN Joinville, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a sua audiência aí da CBN. Muito bom dia mesmo. Obrigado por estar com a gente. Queria entender um pouquinho, Rodrigo, o seguinte, né? Antes da gente falar sobre futuro, início do ano começando, enfim, qual é a explicação, né? Por que esse índice variou tanto aí com a chegada da pandemia? Quem comprou um apartamento, uma casa em construção, condomínio fechado, seja lá o que for, percebeu que teve uma variação ao longo de 2021 mesmo, né? O que aconteceu, hein? Tem uma explicação? Tem sim, Marcos, tem uma explicação para isso. E é bem importante a gente sempre falar o que acontece, né? A verdade do que acontece. O que houve foi que, com o início da pandemia, muitas fábricas fecharam, pararam por 2, 3 meses. Então, aqueles materiais, principalmente os materiais usados na construção civil, eles não eram mais fabricados. Com isso, muitas fábricas, muitas construtoras ficaram desabastecidas. E ao contrário de toda a economia, a construção civil teve um fortalecimento, que as pessoas viram a necessidade de comprar um imóvel maior, enfim, houve um aquecimento nessa economia. Então as construtoras precisavam construir e não tinha material. Isso fez com que acabasse elevando bastante o custo desses materiais para a construção civil. E aí, por que a gente pode ter um cenário diferente ao longo de 2021, hein? No que diz respeito até essa questão de valor de parcelas e tudo mais, hein, Rodrigo? Então, a expectativa é que para esse ano se estabilize aí em 8%, porque todas as fábricas já retomaram aí a partir do meio do ano passado para cá, todas as fábricas já retomaram a sua fabricação e conseguem já entregar todo o material necessário. Então, houve essa estabilização já a partir do finalzinho do ano passado e a expectativa aí do mercado é que esse ano o índice fique bem estável aí como a gente vinha de anos anteriores à pandemia. Rodrigo, muito bom dia para você. Aproveitando esse gancho aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Quem é que faz o cálculo do CUB? Quem faz o cálculo do CUB são os sindicatos de cada estado. No nosso caso aqui é o Sinduscon de Florianópolis. Ele que é o responsável por fazer todo esse cálculo e repassar o índice para que seja aplicado aí nos contratos de construção civil. A gente percebeu que tem uma procura, né, do catarinense por muitos imóveis. Aqui em Joinville, na nossa região, na região norte, a gente tem uma situação muito peculiar que é o seguinte. Muitos joinvilenses vão em busca de imóveis em construção ou não, principalmente nas cidades aqui como Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, né, até na cidade de Barra Velha, praias de São Francisco do Sul, né, são destinos também de muitos joinvilenses. E aí a pergunta que lhe faço é o seguinte, né, com essa expectativa, com toda essa explicação que você trouxe pra gente, 2022 pode ser um bom momento para investir num imóvel na planta, ou ainda a gente precisa ir com um pouco de cautela? O que a gente tem que observar nesse momento, hein, Rodrigo? Marcos, com certeza, o investimento em imóvel sempre é o melhor investimento, né? Porque você sabe exatamente onde você está colocando seu dinheiro.
E assim, ó, eu concordo contigo que o pessoal de Joinville, até mesmo o pessoal de Itajaí, a gente gosta de ter o segundo imóvel, um imóvel na praia, né? Isso é hábito aqui da nossa região. E a nossa região propicia isso com certeza. Como você citou aí, Balneário Pissarras, Barra Velha, são cidades aí que estão crescendo muito por conta de ter uma alta qualidade de vida. E as pessoas querem realmente, como cidade grande, Joinville, poder ter aquele segundo imóvel para poder passar aquele final de semana mais tranquilo em casa, dar aquela atenção para os filhos. Isso é muito importante aqui na nossa cidade, na nossa região como um todo, né? A nossa região propicia isso, aquele momento diferenciado para você poder realmente recarregar as energias para ter uma nova semana aí de trabalho com a família, principalmente numa cidade grande como é Joinville, né? Eu vejo que isso é uma busca constante de clientes que querem investir na nossa região aqui. Além de estar muito alavancada as vendas, propiciando assim que você consiga alavancar o seu capital também, né? Certo. Rodrigo, você deu uma pincelada rápida ali a respeito dos pontos, né, a respeito dos índices também, e como você mesmo comentou, esse índice, né, ele vem se estabilizando desde outubro do ano passado, de acordo, inclusive, com os dados divulgados aí pelo Sinduscom da Grande Florianópolis, né, que é usado aí como uma referência, inclusive, aqui para o estado de Santa Catarina. E, na sua opinião, qual que é a explicação para esse cenário? A explicação realmente é essa, né, que os materiais para construção eles já estão disponíveis novamente no mercado, não há mais falta desse material. Então hoje a gente vê que não tem mais o porquê aquele reajuste assim fora do esperado. Então esse reajuste está dentro daquele esperado que a gente sempre trabalhou. Em torno aí, a nossa expectativa é que fique em torno de 8% ao ano. Bem diferente do ano passado, que a gente chegou a bater aí 18% o ano passado. Então, por isso que esse é um momento bem interessante para quem está pensando em comprar um imóvel, principalmente imóvel em planta, né? São 10h49 para a gente finalizar. Rodrigo, você até já deu uma explicação para a gente também sobre a questão da procura dos imóveis, né, pelas cidades da região. Qual é o perfil do investidor hoje que busca, né, o estado de Santa Catarina para adquirir imóveis, hein? A gente tem aqui o mais variado perfil, né? A gente tem desde aquele turista que gosta muito da nossa região aqui e busca comprar um imóvel para passar final de semana. A gente tem aquele investidor realmente que compra o imóvel em planta na primeira tabela para ter a valorização desse imóvel para ganhar dinheiro em cima. E a gente tem aquela pessoa que quer mudar para a nossa região, que mora em outros estados e quer morar aqui em Santa Catarina. Então a gente tem todos os perfis aí de compra de imóvel na nossa região. Rodrigo Penteado, corretor de imóveis, trazendo uma notícia boa pra gente, né? Porque não deixa de ser uma notícia com expectativas positivas para 2022 em relação ao valor das parcelas de imóveis em construção, que pode estabilizar após um período de alta e aí trazendo essa possibilidade de investimento para quem quer uma casa na praia, um apartamento na praia, enfim, começando o ano aí de forma diferente. Rodrigo, muito obrigado pelo bate-papo, bons negócios para todos nós, né? E que venha 2022 com tudo e a CBN Joinville à sua disposição. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a toda a audiência. Eu estou sempre à disposição para a gente conversar novamente. Da mesma